Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos começar a desmembrar cada uma das propriedades periódicas, beleza? Bom, a propriedade nossa aqui, foco, né, vai ser o alvo da nossa aula, vai ser a propriedade raio atômico, certo? Ela é uma das propriedades bastante importantes para nós, dá para desmembrar muita coisa aqui. Então, o raio atômico. Bom, aqui eu confesso a vocês que sempre nós temos aí uma pedra no sapato como professores de química, porque às vezes dá vontade de explicar mais complexamente isso daqui, mas como vocês não são químicos, são alunos que precisam ter aí um conhecimento dessa parte para resolver questões, a gente vai dar uma simplificada, certo? Não exageradamente simplificado, mas a gente vai fazer, eu vou fazer de tudo aqui para conseguir passar esse conteúdo de uma maneira um pouco mais simples, mas sem perder o seu real significado e importância. Bom, gente, de maneira simples, o que eu posso chamar de raio atômico? A primeiro momento, entenda que raio atômico ele é, entre aspas, o tamanho, ele é o tamanho do átomo, certo? Ele é o tamanho desse átomo. Então eu gosto de, a princípio, lançar essa definição. Raio atômico é, entre aspas, o tamanho do átomo, certo? O tamanho que esse átomo tem. Obviamente que fica uma situação bem exagerada aqui falar o tamanho do átomo, entre aspas, obviamente. Por quê? Vamos entender uma situação aqui bem ideal. Bom, imagina aqui que eu tenha um núcleo, dois átomos, certo? Aqui está o núcleo dele. E aqui está o último subnível dele, certo? O último subnível dele. O que a gente chama de raio atômico? De raio atômico. Seria a distância do núcleo até a última camada, o último nível eletrônico desse átomo, certo? Então é isso daqui que nós chamamos teoricamente de raio atômico. Agora você imagina, vamos contextualizar. Átomo é algo nanômetro, né? É extremamente pequeno, extremamente pequeno. Então, para um químico fazer um negócio desse, a gente está falando de algo complicado, certo? Então, não tem como pegar uma trena, vem aqui, atomozinho bonitinho, vamos aqui, vamos medir o raio atômico seu, ó, do núcleo, deixa eu ver, até o último nível a 2 metros. Isso, bom. Vem outro átomo aqui para eu medir o raio atômico. Não, não é assim que funciona, certo? Nós estamos falando de uma estrutura extremamente pequena, que é um átomo. Então, eles levam toda uma questão envolvendo raio-x, difração, e tudo é um mapeamento para eles conseguirem entender. Então, mais ou menos, o que eles fazem para conseguir achar, entre aspas, né, mapear um tamanho, né, o raio atômico de um átomo? Normalmente a gente considera uma situação ideal, aonde eu tenho dois átomos aqui, que eles não estão exatamente ligados um ao outro, mas eles estão próximos, bem próximos um do outro, a ponto do último nível desse encostar no último nível desse, certo? E o que acontece? A gente tem a distância entre os dois núcleos, certo? A metade, olha só, a metade dessa distância aqui, ó, vou chamar isso aqui de distância D, a metade dessa distância aqui seria o que nós chamamos de raio atômico, certo? Então, a metade da distância entre dois núcleos atômicos, certo? Seriam o que nós chamamos de raio atômico. Mas para ficar um pouco mais simples de você entender, entenda, é a distância do núcleo até a última camada, até o último nível
desse átomo, beleza? Agora, gente, vamos ter que entender o que afeta esse raio atômico, certo? O que afeta o tamanho desse raio atômico, o que faz ele crescer e o que faz ele diminuir, porque nós temos que estudar a periodicidade dele na tabela. Bom, antes de tudo, nós temos que tratar um assunto que é um pouquinho delicado para ensino médio, mas eu vou tentar fazer uma transposição aqui. O que acontece, gente? O núcleo, imagina aqui um núcleo, e eu tenho uma camada, certo? E um elétronzinho. Um elétronzinho bem aqui. Então esse elétronzinho, né, tá dentro dessa camada. E o que acontece? Bom, dentro do núcleo nós temos uma carga, temos as cargas positivas, né, o próton, e o elétron, que é uma carga negativa. Então ocorre uma atração aqui entre eles, certo? Então está ocorrendo uma atração entre eles. Essa atração que está acontecendo entre próton e elétron é o que nós chamamos de carga nuclear, certo? Então, a gente pode medir, vamos dizer assim, entre aspas, essa carga nuclear, que significa praticamente a atração, o quanto esse núcleo está atraindo essa eletrosfera. Beleza, se eu colocar mais um elétron aqui, lembrando que aqui eu estou no nível K, certo? Nível K. O que acontece? Eu posso pôr mais um elétron, né? Nível K, primeira camada, cabe 2 elétrons. Aqui vai ter a mesma atração, certo? Vai ter a mesma atração de núcleo com esse outro elétron, porque eles estão na mesma camada, então eles sofrem, vamos dizer assim, a mesma atração elétrica, né? A mesma atração, não bem elétrica, que podemos dizer, né? Mas mais ou menos isso, certo? Uma atração entre as cargas negativas e positivas, eletrosfera e núcleo, ok? Bom, agora não dá mais para pôr mais elétrons aqui. O que eu tenho que fazer? Para eu colocar um terceiro elétron, vai ter que vir aqui uma outra camada, ok? Vai ter que vir aqui uma outra camada. Bem torta, né, professor? Isso, bem torta. Então, se eu colocar aqui, ó, esse terceiro elétron, beleza? Bom, professor, agora aqui você já está num nível L, né, na camada L, beleza. O que acontece, gente? Essa camada interna aqui, ó, a camada K, camada interna, ela faz uma coisa muito chata em relação a esse elétron que está aqui na camada mais externa. O que eles fazem? Eles fazem meio que um escudo. Um escudo a ponto de essa atração que esse elétron sentiria desse núcleo fica meio que embaçado, sabe? Tipo, essa camada K, ela atrapalha, sabe? Ela atrapalha a visão ali, a atração que o núcleo quer fazer nesse elétron mais externo, nessa camada mais externa. É como se eles criassem um muro de proteção para, tipo assim, ó, aqui, ó, somos mais internos. Quem sente maior atração aqui nuclear somos nós. Quem tá de fora que fique chorando aí, entendeu? Então eles criam um muro de proteção, assim, vamos dizer assim, em torno do núcleo, a ponto desse núcleo não conseguir exercer assim tão bem a atração naquele nível que está mais externo, nesse elétron que está mais externo aqui na camada L, certo? Nós dizemos que essa camada mais interna aqui, ela está meio que blindando, ela está fazendo uma blindagem diante da camada mais externa, certo? É como se ela estivesse se blindando, sendo um muro, sendo ali um escudo que não deixa um núcleo atrair tão fortemente aquele elétron que está na camada de fora, na camada L. Então a camada interna, ela blinda, ela faz o que nós chamamos de blindagem desse núcleo, a ponto desse núcleo não conseguir interagir direito com esse elétron lá da camada externa, no caso a L, certo? Aí fica um negócio que a gente chama de carga nuclear efetiva. O que significa isso? Significa o quanto de fato esse núcleo está conseguindo interagir com a camada mais externa, certo? Então, carga nuclear já é a questão da atração. A atração que o núcleo está fazendo na eletrosfera.
Mas a carga nuclear efetiva, ela seria o quanto esse núcleo está conseguindo, de fato, atrair o elétron que está na última camada, certo? Então é como se funcionasse assim. A gente diz que o cálculo funciona assim. Efetiva, né? No caso aqui seria o número atômico, certo? O número atômico desse átomo aqui, menos S, que seria exatamente o número de elétrons da camada mais interna, certo? O número de elétrons das camadas mais internas aqui. Por exemplo, o número atômico que eu coloquei aqui é 3, certo? Porque tem 3 elétrons, então suponho que tem 3 prótons aqui. Então tem 3 prótons, 3. Camada interna, bom, tem 2 elétrons, 1, 2. Então esse S nesse caso vale 2. Então a carga nuclear efetiva aqui nesse caso seria 1, certo? Então assim, esse 3 significaria o quanto esse núcleo faz de atração. Mas esse S, ele significa o quanto as camadas internas estão blindando, certo? Então aqui é a carga nuclear e aqui esse S seria o quanto as camadas internas estão blindando, estão protegendo, não estão deixando esse núcleo atingir a camada mais externa. Então, ó, 3 menos 2, 1. Então essa carga efetiva 1 é a carga efetiva, é a verdadeira, vamos assim, é a única atração que essa camada mais externa está sentindo. Beleza? Bom, entendendo então essa questão da carga efetiva, a blindagem e tudo mais, o que isso vai importar no raio atômico? Bom, gente, vai importar na seguinte ideia. Olha só, se essa carga efetiva, vamos fazer uma transposição dessa linguagem, se a atração que está acontecendo com o núcleo, com esse núcleo, e a camada mais externa, olha só, vou pegar até uma cor diferente aqui, ó. Se a atração que está acontecendo com esse núcleo e essa última camada for muito alto, certo? Se essa atração entre o núcleo e a última camada for muito forte, você concorda comigo que esse átomo vai ser menor? Sim, né? Esse átomo ele vai tender a ser menor. Ué, por quê, professor? Imagina, aqui puxando e aqui também. Ou seja, tá puxando. Então é como se a eletrosfera tivesse que diminuir um pouco mais. Esse último nível tem que encolher um pouco porque tem uma atração muito forte, uma carga efetiva muito forte, certo? Então quanto maior for a carga efetiva, ou seja, quanto maior for a atração do núcleo com a última camada, certo? Quanto mais forte for essa atração, maior essa carga efetiva, menor será o raio atômico, certo? O raio atômico vai diminuir. Por quê? Por que o raio atômico vai diminuir? Ué, o raio atômico não é a distância do núcleo até a camada mais externa? Se essas forças atrativas aqui for muito grandes, o núcleo essa camada aqui mais externa vai tender a diminuir, certo? Ó, vai tender a diminuir. E se for o inverso, professor? E se eu tiver uma carga efetiva mais baixa? Ou seja, se a atração do núcleo com a última camada for baixa, o que vai acontecer com o raio atômico? Ah, vai estar mais sossegado, né? A última camada, tô mais sossegado, não tem ninguém me puxando, vou crescer, entende?
Então, ó, se não tem uma atração puxando a última camada, deixando ela pequenininha, se tem uma fraca atração, a eletrosfera, a última camada, vai, ó, só crescer, vai inchando, vai ficando cada vez mais espaçosa. Então, o raio atômico vai diminuindo, certo? Então, as setinhas aqui que eu coloquei de laranja estão em complementação. Quanto maior, vou até trocar aqui, ó. Quanto maior a carga efetiva, o que significa isso? Quanto maior a atração do núcleo com a última camada, menor é o raio atômico, ele vai encolher. E quanto menor for a carga efetiva, ou seja, quanto menor for a atração desse núcleo com a última camada, o último nível vai ficar espaçosão, vai ficar com um raio atômico maior, ok? Agora na tabela periódica, gente, quando que o raio atômico cresce, quando que o raio atômico diminui? Simples, eu só preciso saber quando a carga efetiva cresce e quando a carga efetiva diminui. Então vamos analisar. Anote isso daqui, que isso aqui é muito importante. Então olha só. Vou desenhar aqui uma tabela. Desenhar aqui uma tabelinha. Poxa! Tabela torta foi campeã agora aqui. Acho que foi uma das mais tortas que eu desenhei. Então, olha só. Então, aqui nós temos uma camada. Uma tabela. Uma camada, uma tabela. Gente, você concorda comigo o seguinte? Conforme eu vou descendo aqui na tabela. Conforme eu vou descendo. Ó, aqui eu tenho primeiro período, uma camada. Segundo período, 2 camadas. Terceiro período, 3 camadas. Quarto período, 4 camadas. E assim vai. Você percebe que o tamanho, entre aspas, do meu átomo está ficando cada vez maior? Porque quando eu vou descendo de período a período, né, eu vou descendo, no caso ali, na mesmo grupo, na mesma família, eu percebo que o tamanho do meu átomo vai ficando cada vez maior. Por quê? Porque eu tenho mais camadas, certo? Então, a distância do núcleo até a última camada vai aumentando. Por quê? Porque vai aumentando a quantidade de camadas que eu tenho. Aqui, ó, um raiozinho de nada. Ó, aqui já está crescendo o raio. Aqui já cresceu mais. Aqui já cresceu mais ainda. Então, quando eu vou descendo na tabela, eu percebo que eu vou tendo mais camadas. E, por consequência, o raio atômico vai aumentando. A distância do núcleo até o último nível, até a última camada, vai aumentando. Beleza, professor. Já sabemos que de cima para baixo, o raio atômico aumenta. Isso, bonito. Agora eu quero que vocês pensem no seguinte comigo. O número atômico, ele vai crescendo da onde para onde mesmo? Simples, professor, vai crescendo daqui para cá. Você falou isso já. Da esquerda para a direita. Beleza, ele vai crescendo da esquerda para a direita. Show de bola. Agora a questão é a seguinte. Conforme eu vou crescendo o número atômico, vai aumentando a quantidade de prótons e de elétrons que eu tenho dentro do meu núcleo. Concorda comigo? Sim, professor, vai tendo mais prótons, mais elétrons. Então, conforme o número atômico cresce, a atração do núcleo com a última camada, ela aumenta ou ela diminui? Ah, professor, se eu tenho um número atômico maior, significa que eu tenho mais prótons e mais elétrons. Isso significa que eu tenho muito mais carga se atraindo. Então, a atração, ela está aumentando. Então a carga efetiva, a atração do núcleo com a última camada está aumentando. Só que quando essa atração aumenta, menorzinho vai ficando o raio atômico do meu átomo. Muita atração puxa o último nível, puxa a eletrosfera para ficar mais próximo. Porque muita carga efetiva, nuclear efetiva,
aperta, faz com que a eletrosfera fique mais próximo desse núcleo. Ah, professor, então, na tendência aqui, ó, no aumento do número atômico, não é onde aumenta o raio atômico, não. Eu tenho que ir no sentido contrário da ordem crescente de número atômico. Porque quando aumenta o número atômico, aumenta a atração. Aumentando a atração de núcleo e última camada, diminui o raio atômico. Então, o raio atômico ele cresce quanto menos carga eu tenho. Ou seja, quanto menor o número atômico. Por isso que o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda, certo? Então, ó, no sentido contrário aonde cresce a quantidade de cargas. Muito próton, muito elétron é muita atração e o raio atômico diminui. Pouco próton, poucos elétrons, atração pequena e o átomo consegue ficar mais espalhadão. A eletrosfera consegue ficar um pouco mais longe, né? A última camada consegue ficar mais espaçosa. E essa é a direção aonde cresce o número atômico, certo? É nesse sentido que você está vendo aqui nessa tabelinha. Ah, professor, melhora esse negócio aí. Vamos melhorar. Então, olha só. Vou reescrever aqui para você. Quando que o número atômico cresce? Então, aqui, ó. O número atômico, ele cresce de cima para baixo. Por que aumenta de cima para baixo? Porque aqui aumenta o número de camadas, certo? Aumenta o número de camadas. E por que é nesse sentido da direita para a esquerda? Pois, melhor, aqui ó, diminui a carga nuclear efetiva, certo? Se você, ó, a definição aqui geralzinha que eu dei foi essa: atração de núcleo com última camada. É isso que significa a carga nuclear efetiva, beleza? Então diminui a carga nuclear efetiva, ou seja, diminui a atração. Então diminui a atração núcleo eletrosfera, certo? Então não é simplesmente eu jogar aqui aí certo, o número atômico, o raio atômico cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Não, você tem que entender por que aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Show de bola? Bom, gente, então era isso por essa videoaula. Na próxima aula eu vou continuar falando sobre o raio atômico e dando alguns exemplos e aprimorando algumas coisas que podemos ver a partir dessa propriedade periódica. Show de bola? Então acompanhe a nossa próxima videoaula.